no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É muito bom estar com vocês. E hoje nós temos aqui uma pessoa especial para falar para a gente, para ensinar muita coisa sobre yoga, que é o professor Luiz Almeida. Está aqui nos fazendo companhia e vai nos falar coisas muito boas. Bom dia. Bom dia, eu espero que sim. Eu gostaria inicialmente assim de perguntar para você sobre o yoga em si, né? Que você começasse, desse uma introdução para a gente, porque eu trabalho bastante com yoga no Ayurveda, mas é como complemento, ou seja, não é minha especialidade, não é meu forte, eu sou forte na prática, mas não no conhecimento assim. Realmente o teu conhecimento é excelente nisso e eu gostaria que a gente se ensinasse para a gente algumas coisas que possam ser úteis. Bom, isso aí. A gente se ensinar pra gente. Boa expressão. Eu quero, antes de mais nada, assim, ser grato pela oportunidade da gente poder falar a respeito desse assunto, que tantas pessoas vêm fazendo um trabalho tão bonito aqui na cidade e fora da cidade. E é bom a gente poder lidar e cuidar e estudar, procurar estudar e saber um pouco mais a respeito da saúde física, da saúde psíquica e também da saúde espiritual, né? Que o yoga preconiza. Então, você me pergunta, em primeiro lugar, o que é o yoga? A palavra yoga, a palavra em si, yoga, vem de uma raiz do sânscrito, é um idioma antigo da Índia, do passado, e que significa aquela canga que unia e que une os bois no arado, no puxar do arado. E quer dizer, unir o corpo com a mente com o espírito, unir os opostos em nós, para que aconteça um unidirecionamento, vamos dizer assim, né? Para que a gente possa caminhar de uma forma mais concentrada numa direção, na direção da saúde, na direção do bem-estar, na direção dessa ligação com a fonte da vida que está em nós e que está aqui na Terra. Exatamente, é que nós já falamos aqui no programa sobre uma questão de o nosso corpo, o nosso pensamento e o nosso espírito caminharem em uníssono. Isso. É exatamente isso. A yoga, então, seria um dos instrumentos fantásticos para a gente conseguir colocar esse trabalho em prática realmente. Isso aí. Então o yoga é uma prática que, ao mesmo tempo, é uma ciência que vem dessa prática e que tem uma base filosófica, espiritual, toda relacionada, construída, com base nessa busca do ser humano de conectar-se com o divino dentro de si e no próximo também, né? E tem toda uma história em que, mais ou menos no período da vinda de Jesus aqui na Terra, em torno desse período, eu estava até examinando isso algum tempo atrás, e vendo que, assim, veio Jesus à Terra, trazendo um ensino de amor e de perdão e de paz, né? Próximo desse período, nesse mesmo período, lá no Extremo Oriente, não tanto no Oriente Médio, mas lá no Extremo Oriente, um filósofo e pesquisador e yogi de nome Patanjali observou que havia na época vários segmentos de yoga, várias maneiras de se praticar o yoga, né? E ele então resolveu fazer uma síntese, fazer uma codificação de tudo aquilo que havia, das várias linhas que aconteciam naquela época, umas mais devocionais, umas mais práticas, né? Umas mais intelectuais, de estudo, de pesquisa, né? Então, abordando de várias maneiras diferentes. Aí ele estruturou o que a gente chama colocou hoje... numa certa organização. Isso, o yoga clássico. É bom frisar aqui para vocês
que o yoga surgiu no Shastra junto com o Ayurveda. O Ayurveda não surgiu e o yoga surgiu, eles surgiram juntos. O yoga era a parte prática que cuidava assim do corpo e fazia, como ele falou agora pra gente, essa interseção com a nossa parte espiritual. E quando eu falo que eles surgiram nesses Shastras, eu estou falando de coisas assim de 5.000 anos ou mais, há quem diga que é mais, antes de Cristo. Né? Ou seja, são textos sagrados, Shastras são textos sagrados muito antigos. O Ayurveda e também o próprio yoga é uma filosofia, surgiu como uma filosofia que foi aos poucos sendo colocada em prática. Né? Então, quando chegou no Patanjali, né? Ele colocou ele viu que havia, né? E colocou uma certa ordem, não é isso? Isso. Se eu entendi, é isso que aconteceu. Isso mesmo, Madalena. Então, nesse período, Patanjali achou por bem unir essas práticas todas, esses conhecimentos todos que já vinham sendo desenvolvidos há milhares de anos do yoga e de todo esse conhecimento filosófico espiritual da Índia antiga. Né? E então ele organizou o yoga chamado yoga clássico, ou Raja Yoga, né? Em 8 passos, 8 degraus evolutivos. Ver, então, quais foram esses 8 degraus? Pois é, o primeiro deles, aliás, os 2 primeiros tratam da questão do assunto moralidade, ética. Então, o primeiro deles, que se chama Yama, né, trata do contato, da ligação de cada um de nós com o nosso meio externo. Como é que nós estamos nos comunicando com as pessoas? Como é que está o nosso grau de sinceridade, de honestidade, de veracidade, entendeu? De bondade também, porque o primeiro desses yamas tem o nome de ahimsa. E ahimsa quer dizer, pode ser traduzido como não violência. Então pode ser traduzido como gentileza, como docilidade, como bem-querer. E, por que não dizer, pode ser traduzido como amor, amar. Né? Então, esses yamas tratam dessa comunicação, dessa ligação de cada um de nós com tudo que nos cerca, à nossa volta. Vê como é que é interessante isso. Né? O segundo passo é o niyama, que trata, então, dos cuidados da gente com a gente mesmo. Então, a higiene pessoal, a concentração mental, não é? Os cuidados que a gente pode ter para a gente ser uma pessoa melhor, né? E também em harmonia com esse primeiro passo, os yamas, a gente poder estar bem com o meio externo e o meio interno. Né? Esses são os 2 primeiros degraus. No terceiro degrau, a gente chega com o Patanjali, organizou os asanas. A palavra asana quer dizer posição. Eu estou aqui fazendo um asana. E asana é toda e qualquer posição que seja confortável, que seja agradável, né? E de preferência, assim, saudável, entre aspas, né? Que permita um fluxo da energia vital, né? Harmonioso no corpo da pessoa, né? E nos canais de energia e tudo mais. Né? No terceiro passo, ou no quarto passo, a gente encontra o que ele chamou de pranayama. Pranayama, né? Yama quer dizer domínio. E prana é a energia vital que está no ar. Né? Então, ele vem com os pranayamas, que são exercícios específicos lidando com a respiração, né? Que a gente pode detalhar um pouquinho mais na frente. Pode, né? Que é um aspecto muito importante também. Eu fiz preparei alguma coisa para vocês com a parte visual também, para vocês terem um pouquinho mais de compreensão de como é que funciona essa questão da respiração, que é fundamental para que se tenha saúde física e mental, né? E normalmente o mais comum é que se respire não corretamente, digamos assim. Em geral, falta um tanto de educação com relação à respiração também. Né? Mas então, aí nos pranayamas, ele vem propor um domínio dessa energia, uma lida com essa energia em favor da nossa saúde integral. Né? No quinto passo, quer dizer, esses 4 primeiros passos, vamos dizer assim, são mais materiais, são mais orgânicos, são mais concretos. Né? Daí para frente, do quinto até o 8º passo, degrau, ele entra então no 5º degrau com a prática do pratyahara.
Pratyahara quer dizer, de uma forma simples, a gente pode traduzir assim como abstração, uma capacidade que a gente pode desenvolver de olhar mais para dentro de si, sem se incomodar, sem se perturbar tanto com os fatores externos. Então, Pratyahara é o 5º passo, que já nos prepara, né, para um 6º grau, um 6º passo, que chama-se Dharana, ou Dharana, né? E o Dharana já envolve uma capacidade da gente de permanecer num estado de concentração mental. Então, ele chega no 6º degrau com a concentração. E a gente, assim, fala em concentração, né? E se a gente detalha melhor cada um desses passos, a gente vê a grande importância de cada um deles, né? Então, a capacidade da gente estar aqui agora, por exemplo, concentrados. Eu estou olhando para você, estou conversando com você, você está me ouvindo, né? As pessoas estão em casa ouvindo e olhando uma imagem da gente aqui na televisão, e a gente falando e explicando. De acordo com o grau de concentração, não é? A gente pode se fortalecer, a gente pode aprender, a gente pode compreender, não é? A gente pode mergulhar muito mais profundamente em qualquer assunto, em qualquer prática. Então, Dharana é o 6º degrau, né, que pode ser traduzido como concentração mental. Que vai promover uma compreensão melhor e uma assimilação melhor. Perfeito. Eu acredito que à medida que a gente tenha isso com mais assim, intensidade, isso vai desenvolver a nossa capacidade de não aceitar as informações simplesmente por aceitar, sem questionar, e ir passando à frente, muitas vezes, informações que não estão corretas, em que se a gente usasse apenas um pouquinho de pensar a respeito, raciocinar a respeito, avaliar, entender, a gente podia evitar isso até para a nossa própria saúde. Durante anos, ficamos fazendo coisas que, na realidade, se nós tivéssemos pensado um pouquinho quando ouvíamos a primeira vez, tivéssemos tido essa concentração que você está falando, isso não acontecia, né? Esse aspecto que você está falando, assim, é bom a gente estar abrindo esses parênteses, né? Porque, assim, em geral, o que acontece é isso que você está dizendo. O tanto de informação que a gente tem hoje, com toda essa aparelhagem de comunicação mundial, não é? A quantidade de informação é muito grande. E, em geral, a mídia jorra muita informação e as pessoas, de uma forma geral, estou dizendo, né, recebem essas informações e acabam colocando em prática. Quer dizer, a moda, né, o usual, até ao nível da alimentação, ao nível das roupas, ao nível do jeito de fala, do jeito de andar, do jeito de mexer, isso é proposto pela mídia e a maioria das pessoas simplesmente aceita, sem questionar, sem examinar isso, né? Então, a importância de a gente, assim, eu estou vendo isso hoje na minha vida também, né? A importância da gente verificar mais, examinar mais, questionar, se for o caso, né, para constatar melhor se aquilo que a gente está recebendo realmente é bom para a gente, é bom para as pessoas que estão em volta da gente, é bom para todo o contexto social em que a gente vive. Isso. E a concentração que você falou vai ajudar esse processo. Com certeza. Né? Se você está me passando uma informação, ou a televisão está me passando uma informação, e eu examino essa informação que está sendo passada, né? Eu analiso isso com um pouco mais de cuidado, uso a minha inteligência, o meu grau de compreensão, porque, né, a gente valorizar isso também, gente, nós podemos, cada um de nós pode discernir claramente o que é bom para a gente. Exatamente. E é muito importante a gente estar ligado, atentos nisso. Então, atenção e concentração são um fundamento da nossa felicidade. Né? Então, aí tem o dharana, que é a concentração. Né? Com um grau de concentração mais prolongado e profundo, a gente pode chegar a uma condição que hoje é muito usada, essa palavra, a meditação. Em sânscrito, a gente diz dhyana, ou dhyana, né? Dhyana, dhyana, ou dhyana, né?
Não é muito importante isso, não, mas é só para a gente esclarecer, as pessoas saberem. Né? Então, a concentração prolongada e aprofundada pode nos levar a um estado de meditação, que é como que eu ponho um copo aqui à minha frente e fico observando a água do copo. E, dependendo do meu grau de concentração, eu posso entrar numa perfeita harmonia e sintonia com essa água, de maneira que a água e eu somos, em algum momento, um só. Né? Assim a gente pode usar a chama de uma vela, assim a gente pode usar um botão de rosa, uma flor, né? Pode usar uma mandala, que é, em geral, uma circunferência com um centro no meio. Não é? Então, podemos usar qualquer objeto para essa concentração, para essa prática de meditação. Não é? E então, num 8º degrau, né, Patanjali veio e dentro desse estado de meditação, de conexão, de ligação com essa grande força, com essa grande energia universal, né, que está em tudo, não é? A gente pode chegar ao que ele chamou de samadhi, ou samadhi, que é um estado de iluminação. Né? Então, a gente pode se conectar com a grande luz e a gente pode ser a grande luz. Isso assim, a gente está falando, utilizando palavras para a gente buscar um entendimento, né? E pode parecer, né, num primeiro momento, alguma coisa muito distante da realidade da maioria das pessoas, né? Mas se cada um de nós realmente quiser, se o nosso querer for um querer forte, perseverante, todos nós podemos ser felizes nessa integração. Essa explicação que ele deu da meditação foi muito boa e eu acho que é um caminho, é uma coisa que a gente vai falar sempre no decorrer do nosso programa, sobre meditação, sobre concentração, e ele colocou isso de uma forma muito bonita e muito verdadeira. E a palavra meditação em si, hoje em dia, está muito na moda, mas a compreensão realmente do que é que não está muito claro para as pessoas. Ele deu uma explicação de uma forma simples, né? E as coisas simples normalmente são sempre as mais perfeitas, né? E que dá para a gente compreender o que significa realmente. E isso que ele falou depois eu acho fundamental. Né? Num primeiro momento, para alguns, podem parecer assim, porque é muito simples, é muito fácil e não cria assim não mergulha na coisa. E por outro lado, também pode criar a ideia de que isso é inacessível, né? Essa coisa de eu me iluminar, isso é uma coisa que não existe para um santo e não é. Isso nós todos fazemos parte de uma energia única, de uma força única, e todos temos as mesmas possibilidades, não é uma coisa que fulano ou cicrano tem. Como ele mesmo disse, que eu achei assim importante, vai depender da nossa vontade, de como nós colocamos em prática, como exercitamos o nosso potencial de vontade. Então, acho que isso tudo que você falou até agora foi, sim, eu espero que todo mundo tenha assimilado, né? Porque é muito importante e ele vai continuar a falar para a gente como é que a gente pode começar a botar em prática isso. Pois é. Então deixa eu dizer assim um pouco mais, esse valor que a gente tem de poder realizar as coisas que a gente quer é um valor muito grande e que, de uma maneira geral, a maioria das pessoas não é atenta para isso, né? Então, assim, um mestre uma vez disse assim, que a dificuldade tem o mesmo tamanho da facilidade. É verdade. Isso é uma coisa simples da gente também observar, não é? E o que eu sinto com isso, é que, de acordo com a direção que a gente toma, direção que a gente constrói na vida da gente, a gente pode tudo. A gente pode construir uma vida de paz em qualquer circunstância. Quer dizer, a gente pode dizer, mas eu tenho pouco dinheiro ainda para fazer.
alguma coisa que eu gostaria muito, que custa muito dinheiro, né? Mas se a gente se determina, a gente também pode trabalhar mais, consegue. a gente pode prosperar mais e a gente pode conseguir o dinheiro que a gente precisa para realizar. E pode simplificar também muito mais a vida da gente. Deixa eu só falar uma coisinha assim em relação a isso, Madalena, que assim, as nossas necessidades materiais, na realidade, não são tão grandes assim. Tá certo? A gente não precisa, porque muitas pessoas, com todo o respeito às pessoas que gostam desses valores, né, materiais, eu também sou, eu estou aqui na Terra dentro de um corpo, né? Mas muitas vezes a pessoa tem uma casa muito maior do que precisa, ela tem apetrechos e adereços na casa, instrumentos e compartimentos na casa, muito mais do que ela realmente necessita. Não é? E com isso, a gente acaba tendo que trabalhar muito mais para dar conta de todas essas despesas. Não é? E com isso a gente também, de uma forma geral, tem pouco tempo para se dedicar à arte, para se dedicar à cultura, para se dedicar a um lazer, para brincar com os filhos, né? Para fazer um passeio numa floresta, tomar um banho de rio, para fazer um yoga, para fazer uma meditação, para cuidar, para se alimentar com mais calma, com mais tranquilidade. Então, é um bom exame, dentro disso que a gente vinha falando da meditação, da concentração, eu sinto assim, a gente olhar mais para dentro de si, né? E ver e perceber melhor o que é que realmente nós estamos precisando. Né? Se esse tanto de coisas que às vezes a gente tem em volta, armários abarrotados de roupas, né? Adereços e mais adereços, será que a gente precisa de tudo isso? Será que a gente realmente precisa de tudo isso para ser feliz? Exatamente. Fica assim esse exame para nós, para mim, eu estou fazendo essa pergunta também para mim, porque também sou uma pessoa que estou em busca desse equilíbrio, dessa harmonia, né? Então, mas eu acho que é uma boa reflexão para todos nós. Eu gostei da frase que você usou, que a facilidade tem o mesmo tamanho da dificuldade. Existe uma frase até um pouco batida do Henry Ford, que ele diz: se você acredita que pode, ou se você acredita que não pode, você está correto. E quando você fala da questão, por exemplo, que às vezes a pessoa diz: não, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer isso. Olha, vocês podem se observar, isso acontece em vários itens da nossa vida. Aquela pessoa, por exemplo, nesse caso específico, que disse: quando eu tiver possibilidade financeira eu vou fazer isso, na hora que ela tiver, ela vai ter uma outra desculpa, porque na realidade essa colocação é sempre um método de fuga, porque se não é o dinheiro, se ele tem o dinheiro, ele vai arranjar uma outra desculpa. É aquela história que quando você decide fazer alguma coisa, você diz: não, amanhã eu começo, porque hoje eu não tenho tempo. Aí amanhã é sempre alguma coisa. Então, na verdade, não existe empecilho. O que você falou depois a respeito do nosso consumismo é a pura verdade, independente. Mas existe um outro detalhe em que muitas vezes esse tipo de ação da pessoa não é uma ação consumista, mas sim uma ação de fuga. A pessoa está sempre arranjando uma desculpa. E engraçado que isso acontece muito a nível de meditação. Até na primeira fase, quando você começa a se concentrar, nós não falamos isso aqui, nosso programa está no início de programa, foi os primeiros programas, mas é um detalhe que eu ia frisar muito com vocês, que quando você começa a sentar, não, eu vou começar a meditar e vou fazer essa primeira parte, que seria da concentração, eu sento, naquela hora, tudo que você tem de emergente para fazer vai aparecer. Você vai lembrar naquele momento de coisas que, se você, na sua cabeça, naquele seu sentimento, naquele momento, não fizer naquela hora, o mundo vai acabar. É um processo de fuga. Isso acontece. A primeira coisa que acontece com as pessoas que não têm esse hábito e começam. É essa necessidade imediata de parar aquilo para fazer alguma coisa que realmente é muito necessário. E isso faz parte do que tem que ser trabalhado. É você se questionar: não, eu não posso fazer isso porque isso aqui eu não tenho condições. Será que eu não tenho mesmo? Aí fazer o questionamento que o Luiz colocou. Será que eu não posso mesmo? Será que eu não posso fazer isso de uma forma mais simplificada? Será que eu não posso usar um outro caminho? Será que eu não posso simplesmente me dedicar a isso de uma forma mais simples, até que eu tenha, como ele mesmo falou, até que eu tenha essa possibilidade? Então, normalmente, em muitos casos,
O processo é uma fuga e não um fato real, né? Isso é uma coisa que eu observo muito. Então, deixa eu assim, aproveitar e dizer também para as pessoas, porque algumas pessoas podem pensar assim, mas posso não ter tempo para ir lá fazer o yoga, né? Pode ser uma desculpa. Exatamente. O tempo é a gente que constrói. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que nós sempre temos tempo para tudo, tudo que a gente quer fazer. Quando você diz, eu não tive tempo de fazer, não, eu não pude ir lá porque eu não tive tempo. Na realidade, a posição correta que nós deveríamos compreender isso em nós mesmos, isso faz parte do nosso processo de ser saudável, é compreender o nosso processo interno. Então, eu deveria conseguir poder dizer, não, eu não quis fazer isso. Porque se eu quisesse, eu teria tempo. Isso. O meu tempo, eu disponho dele. Nós temos a imagem para nós mesmos de que o tempo que me conduz, e não é verdade, né? Na verdade, eu conduzo o meu tempo. Como eu não tenho coragem de dizer para uma pessoa, não, eu não quero ir em tal lugar porque eu não quero, eu aí coloco, é interessante que eu não dou, na maioria das vezes, eu não estou nem dando uma desculpa para a pessoa, não. Essa desculpa eu estou dando para mim mesma. Em vez de eu conseguir ter um suporte interno forte o suficiente para admitir o que eu quero ou não quero fazer e ter coragem para dizer não, ou até dizer sim, mas a maioria das vezes dizer não, como eu não tenho essa coragem, eu me iludo a mim mesma de que eu não quero fazer porque eu não tenho tempo. Isso aí, Madalena. Mas é necessário, se quer ter saúde, se quiser ter, como eu tenho dito aqui, qualidade de vida, que saúde é qualidade de vida, nós temos que começar a ter consciência do que nós queremos, do que nós não queremos e parar de colocar a culpa em outras coisas, como o tempo. O tempo é só alguém que está levando a culpa de alguma coisa que eu não tenho coragem de assumir para mim. E começar a ter coragem de dizer, olha, fulano, eu não quero fazer isso, eu não quero ir até lugar. Né? Cada vez que eu me engano, eu estou enganando o meu corpo, né? E o meu corpo depois responde, que pode ser com uma doença ou com uma outra coisa. Te interrompi a beça, mas tudo vamos bem. lá. Então, como você disse, são escolhas. Né? Nós somos responsáveis por todas as escolhas que fazemos. Exatamente. Então, é bom a gente examinar e trazer para si essa responsabilidade, porque também é assim, dentro desse contexto social, inclusive, em que a gente vive hoje, né, há uma tendência a gente colocar a culpa nos nossos pais, a gente colocar a culpa na sociedade, a gente colocar a culpa nos políticos, né, a gente colocar a culpa no professor, na professora. Então, há uma tendência, e é uma tendência de defesa, eu diria que, assim, até em princípio, é uma limitação do ser humano que pode ser compreendida melhor, mas há uma tendência a gente tirar da gente a responsabilidade e colocar no outro. Mas isso é uma grande ilusão. Eu estou adorando que você está usando tirar da gente a responsabilidade, usou a palavra responsabilidade, eu em um programa vou falar a respeito dessa questão, responsabilidade e culpa. Então você usou a terminologia, para o meu entendimento, perfeita. Ou seja, nós temos que assumir a nossa responsabilidade, não a nossa culpa. Porque o que faz a gente querer tirar o corpo fora e jogar, como você diz, a culpa no outro, é porque nós entendemos as nossas limitações como sendo culpas. Nós fazemos uma coisa errada e temos o entendimento de que nós somos culpados por causa daquilo, então queremos ficar mostrando para o outro que não fomos nós que fizemos, aquilo ali não fui eu que fiz, porque o nosso entendimento é como se fosse uma faca em cima da nossa cabeça de culpa. E a culpa, na verdade, a falha, na verdade, ela é um processo de aprendizado. Sim, sim. Imagina agora se eu estou na escola, faço uma prova, eu não faço uma boa prova, faço uma prova, tiro uma nota muito boa, e de repente eu me sinto culpada por aquilo. Nunca mais vou sair do ano lá em que eu estou. Eu vou ficar, se eu estiver no segundo ano, eu vou ficar no resto da vida, que é o que acontece com as pessoas e com a saúde da gente, com as doenças que se tem. A gente fica ali a vida inteira no segundo ano porque eu fico com aquela carga, aquele Atlas carregando aquela culpa nas costas e as pessoas passam isso para o corpo. Você vê as pessoas começando a ficarem corcundas, por aí na rua você vê o tempo todo, né?
E fica ou dor nas costas, ou dor, que dor nas costas é o que as pessoas mais têm, né? Por causa da culpa que está ali cravada nela. Quando, na verdade, é que nem fosse na escola. Você fez a prova, não foi bem, aquilo é um processo de aprendizado. Eu vou aprender quais foram as minhas falhas e na próxima prova que eu fizer, eu vou bem melhor. Se eu não for melhor, eu vou ter que continuar aprendendo. Na vida é a mesma coisa. Então, nós, como não conseguimos, nós encaramos aquilo como culpa, e não como responsabilidade, como ele colocou muito bem colocado, nós passamos a culpa, que nós sentimos como culpa, mas nós não queremos ter culpa. Então, passamos a culpa, como ele disse, para o outro. Para o outro. E aí fica muito fácil você falar o tempo todo, você está colocando a culpa em alguém de alguma coisa que ela fez. Enquanto você perceber que o mundo somos nós todos, não só aquelas pessoas, e nós fazemos parte desse processo. Né? Gostei muito dessa tua, foi perfeita. Assim, só então para a gente, digamos que dar um fechamento nessa parte, para a gente poder falar da respiração e poder também falar da saúde, né? Num outro âmbito, né? Assim, a gente compreender que a gente não precisa colocar a responsabilidade no outro. A gente pode saber com clareza, com tranquilidade, que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, nós podemos construir uma saúde melhor, nós podemos nos desiludir mais, e isso é uma coisa boa. Desiludir significa perceber melhor a realidade, sair da ilusão e perceber melhor a realidade. Então, a gente tem essa condição, e é só o nosso querer ir pouco a pouco se fortalecendo mais. Isso. Então, o caminho da felicidade está dentro de nós, e a gente pode cada vez mais confiar nisso e ter mais saúde e paz. Né? Mas Madalena estava querendo fazer uma outra pergunta. Faça. Não, eu queria exatamente destacar, né, essa questão do yoga como um paliativo. As pessoas têm ou têm tendência, vai fazer yoga porque é moda, porque também é moda fazer yoga, né? Ou fazer yoga porque em vez de eu ir fazer uma outra ginástica, eu vou fazer essa. Ou é uma distração. Eu não digo que a pessoa não possa se distrair fazendo yoga, não estou colocando isso, mas eu estou colocando que o papel do yoga é muito maior. Né? E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. O yoga, ele faz parte de um processo de cura. Uhum. É interessante, eu vou comentar no próximo programa aquele vídeo do programa passado, que eu não deu para comentar, né? Terminou o tempo do programa, eu vou comentar no próximo programa, mas ele naquele vídeo, ele fala uma coisa que eu achei interessante. Você pode ajudar alguém, se você quer ajudar essa pessoa a se curar, você não pode, ninguém cura ninguém. Né? O que você pode fazer é ajudar essa pessoa a se educar a si mesmo para eliminar o seu câncer. No caso dele, ele estava falando do câncer. Uhum. Então, excesso de auxílio, que eu pessoalmente gosto de usar o termo muleta, essa muleta que a gente usa nesse processo de descoberta da nossa própria cura, porque são nós sempre que nós é que nós nos curamos, ninguém cura ninguém, como eu já falei. Então, a yoga é um instrumento maravilhoso para isso, num processo de cura, que a pessoa pode usar no seu processo de cura, porque, inclusive, destacando o fato de que ela, além de agir no físico, objetivamente falando, ela vai agir no físico, ela vai também agir na parte interior, na parte espiritual. Eu falei, não sei se no anterior ou no outro, aquela questão da gente ter, do nosso processo de crescimento depender da nossa interação com a gente mesmo, né? Com nós mesmos, com o nosso corpo e com os outros. E o yoga pega exatamente, ele acabou de falar para a gente, né? Nos passos do Patanjali, né? É exatamente isso que eu falei. Né? Ele vai trabalhar, a própria pessoa vai se trabalhar nessa questão do seu físico consigo mesma na sua parte interior e na sua relação com os outros. Então, você fala um pouquinho para a gente desse uso da yoga como um processo realmente, não só do crescimento interno, mas num processo de caminho de cura, realmente. Sim. Pois é, então, dentro disso que a gente falou, dos 8 passos estabelecidos por Patanjali no yoga clássico, né, a gente tem os aspectos do coração, né, do sentimento, do pensamento, na construção de pensamentos e sentimentos mais positivos,
mais proativos, né? Então uma disposição interna, ética, moral, não é, mais positiva em respeito à vida. Isso já é uma estrutura maravilhosa para a cura, para a manutenção da saúde, né? Porque nós podemos ser saudáveis, normalmente, naturalmente, podemos viver todo o tempo com saúde. Depende de nós. Claro que, eventualmente, uma situação ou outra pode acontecer, a vida é um mistério também, né? Mas a saúde está à nossa disposição todo o tempo. Eu já falei aqui, o Deepak Chopra, ele costuma dizer que ninguém provou ainda que é necessário adoecer. Pois é. Então... A gente pode ser feliz e não precisa adoecer para aprender, porque na realidade a doença também, as desarmonias também podem e devem nos servir como um caminho de aprendizado, como um caminho de transformação, de crescimento, né? Então, o Patanjali fala dos yamas e dos niyamas, o Patanjali fala das posições do corpo, de uma posição mais correta, exercícios que possam beneficiar a nossa saúde, e tem uns exercícios assim até bem fortes da gente fazer, né? Que pode eliminar aquelas dores nas costas. Não, você veja, eliminar a necessidade de um remédio que vai, de repente, até prejudicar a nossa saúde. Isso. Você vê, assim, pessoas que praticam, às vezes, só yoga, só hatha yoga, claro, faz uma caminhada, dão uma pedalada e tal, tem uma saúde muito boa, em geral, né? Assim, eu sinto, para mim, pessoalmente, um bem-estar bem grande com esses 38 anos praticando e ensinando e vivenciando. Eu sou um homem com 58 anos de idade, né? E, graças a Deus, com uma relativa saúde boa, né? Então, aí tem essa condição dos yamas e niyamas, tem os exercícios físicos, né? Tem esses exercícios físicos, chamados asanas, né? Eles envolvem uma condição de concentração, de atenção, de cuidado, né? De foco, né? E isso já promove uma concentração de energia também maior. Eu não quero dizer, assim, com isso, que fazer uma ginástica não seja legal. Ginástica é muito legal. Acho que as pessoas devem praticar ginástica, devem praticar um tanto de outros exercícios e tal. Mas se na medida do possível, esses exercícios puderem ser praticados com atenção, com cuidado, com certeza a pessoa vai absorver muito mais vantagens dos exercícios. O que eu quero dizer assim, a gente estar, a nossa cabeça, nosso pensamento estar onde a gente se encontra. E o que a gente está fazendo aqui e agora, né? É aqui que a gente encontra a felicidade. É nesse momento aqui, conversando com você, falando para essas pessoas, com todas as situações desse programa, com todas as circunstâncias de estar falando para um monte de gente que eu não conheço, que eu não sei quem é, né? É aqui que existe, é aqui que está a vida. Não é antes de eu chegar aqui, quando eu vim de bicicleta, não é depois que eu sair daqui, quando eu for fazer outras coisas. Não, é aqui. Com toda essa possível também tensão e uma possível ansiedade. A vivência dessa situação, é aqui que está a vida. Então, a concentração é muito importante. Então, se eu faço um exercício, estou atento ao exercício, não é? Isso fica muito mais íntegro, né? E aí, junto com isso... Mexe muito mais no corpo. E junto com isso, então, a gente entra nos outros degraus, né? Somando com a respiração, né? A gente entra nos degraus mais abstratos de concentração, de subjetividade, de olhar mais para dentro de si, de se conhecer mais. Então, pouco a pouco, a gente pode, com esses segmentos dentro do yoga, esses 8 passos do yoga de Patanjali, né? E existem outras tantas formas também, mas que todos, de alguma forma, bebem nessa fonte do yoga de Patanjali, entendeu? A gente pode chegar a uma boa condição de saúde, manutenção da saúde e mesmo de cura de uma série de mazelas que o corpo das pessoas apresenta de uma forma geral. Então, e quero dizer também assim que as pessoas que, por um acaso, né, consideraram, mas eu não tenho condição de dinheiro para ir lá. Quem quiser fazer, pode se comunicar comigo. Quem quiser fazer, pode se comunicar comigo. E não sou só eu, não. Tem outros tantos professores de yoga, bons professores e professoras de yoga aqui em Petrópolis, que eu tenho certeza que a prioridade deles não é ganhar o dinheiro, né? O dinheiro é importante, é o nosso trabalho, né? Mas a prioridade é ver a pessoa que vem em busca de auxílio para nós, ver essa pessoa ficar bem,
se melhorar, se aperfeiçoar Mas essa questão também. financeira é importante também, porque há uma necessidade, isso é uma coisa cósmica. A vida toda funciona a nível de troca. Sem troca. Claro. Então, mesmo que, vamos supor, né, que uma pessoa deixasse outra, estou fazendo uma hipótese, fazer de graça. Eu já vi várias experiências, inclusive o próprio Dr. Bach, dos Florais de Bach, ele iniciou a carreira dele atendendo a comunidade onde ele estava, para onde ele fugiu, no Monte Vernon, na Inglaterra, totalmente gratuitamente, né? E depois de um tempo ele percebeu que aquilo era uma falha. Você paga como pode, mas tem que haver uma troca, senão o efeito não vai ser o mesmo. Entendeu? A troca é fundamental. Muitas vezes a troca é mais importante, não é nem para quem está recebendo, mas é para quem está pagando. Isso. Porque vai ter, vai ter uma ação interna naquilo. Vai ter uma ação interna naquilo. Então Madalena, eu falei assim, dessa receptividade, dessa disponibilidade, né? Mas é isso aí, gente. Não é para ser de graça, não é para ser gratuito. Não, absolutamente. A troca é sempre imprescindível. Isso aí, é preciso que a pessoa pague. Porque, agora, a gente tem essa ligação, a gente busca ter essa ligação com a graça superior. Essa sim, né? Essa não tem, essa depende de cada um de nós. Mas esse custo, essa ligação, essa troca que a Madalena está falando é realmente muito importante. O Dr. Bach fazia isso até de uma forma interessante. Se a pessoa era uma pessoa muito humilde, não tinha dinheiro, mas plantava aipim, ele ia pagar com 1 quilo de aipim. Perfeitamente. Ou o que fosse, criava galinha, ele ia pagar. Ele adotou esse método porque ele viu que realmente prejudicava a cura da pessoa ela não participar dessa partilha. É uma coisa cósmica isso, né? Então a gente pode fazer um escambo. Quem precisar pode vir e a gente faz um escambo. Tá bom? É isso. Agora nós podíamos falar um pouco sobre a respiração, né? Eu preparei alguma coisa, porque eu tenho notado que a respiração é a coisa, uma das, na minha visão particular, eu acredito realmente no que eu vou falar agora. Eu acho que a respiração ela cura tudo. Não tem nada que fuja. O problema é que não se respira bem. E o outro problema aqui também é que se você não respira bem durante anos, você tem, vamos dizer, um princípio de infarto, você não vai querer naquele minuto. Tudo bem, se você respirar naquele minuto de uma forma melhor ou até corretamente, vai te ajudar. Mas talvez não te resolva tudo, porque você está anos respirando errado e você quer que respirar certo ali, uns minutinhos, na hora que você está infartando, vai consertar. Mas se você tem um processo respiratório correto, você numa necessidade extrema, você com a respiração, você sai da sua necessidade extrema. Eu não tenho dúvida disso. Principalmente se a gente, vamos pensar a respeito, né? A respiração é tudo, né? Nós nascemos inspirando e morremos expirando. Exatamente isso, entendeu? Então, sem isso, nós não existimos. É fundamental. Existem até, eu não sei, não tenho capacidade para falar a respeito, não estudei o suficiente, mas sei que existe, eu sei que realmente existe. Existem até 3 livros escritos a respeito, eu tenho até os 3, só li um. Não li os outros 2 ainda não, porque não é realmente, eu não estou pretendendo fazer isso. Mas existem pessoas que vivem só de prana. Elas não comem nada, mas devem respirar muito bem, eu suponho, né? Porque eles pelo menos fazem uma colocação que sim, mas eu não sei, eu não estou falando da prática, não tenho competência para isso. Eu acho que esse é um outro assunto, né? Essa é uma outra coisa. Eu acho que assim, a gente não conhece. Eu também já ouvi falar bastante disso aí. E outra, assim, dentro disso aí que você está falando, assim, uma coisa importante, gente, é a gente ter cuidado com o preconceito, né? Porque às vezes uma pessoa chega e diz isso que a Madalena falou. Meus irmãos, tem gente que vive de prana, que não come comida, que não bebe líquido. Aí você fala, não, mas isso é um absurdo, não pode ser. Quer dizer, não pode ser dentro do que a gente conhece. Calma, né? Porque quando a gente vai, por exemplo, assim, com todo respeito às pessoas que têm conhecimentos, vários conhecimentos, né? Você vai a um médico, digamos assim, um médico. E ele diz, você, minha senhora, meu senhor, tem 6 meses de vida, né? Aí eu me pergunto assim, quem é essa pessoa
calma, né? Então, assim, eu não estou desacreditando e nem acreditando. O que eu acho importante é a gente ter a abertura, a disponibilidade interna para poder observar melhor, quem sabe se informar mais na frente, conhecer alguém, não é? Estudar mais a respeito. E mesmo esse processo, ele exige um período de 23 dias, pelo que está no primeiro livro que eu li, exige um período de 23 dias de preparação, não é uma coisa simples. Sim, e em filosofia clínica nós chamamos isso que você falou, que você usou, nós usamos o termo prejuízo. E é o que mais se faz hoje em dia. Nós já temos juízos prontos para tudo e aplicamos eles o tempo todo. Imagina. Né? Isso que ele falou que é uma coisa muito comum, olha, você tem tanto tempo. O próprio filme que eu passei no último programa, ele entrou nesse processo de cura de câncer, aquele médico, porque a mãe dele foi diagnosticada como tendo 6 meses de vida e está viva há 42 anos. Ele curou ela do câncer. Ele abandonou toda aquela parte de alopatia e pelos métodos dele ele curou, ela está 42 anos. Mas alguém um dia afirmou para ela que ela ia ter tanto tempo de vida. Isso é completamente inadmissível, né? Assim, só para clarear isso também, eu acho que a gente tem um tempo, acho que dá tempo para a gente falar da respiração e disso assim, né? Que assim, a gente ter o cuidado, né, de não acreditar e nem desacreditar de forma imediata, primeira, só porque alguém falou. Não é? É só a gente ter esse cuidado. O que não quer dizer que assim, todas essas funções médicas, todas essas funções terapêuticas são complementares umas às outras. Né? Nós estamos aqui na Terra, né, para a gente se unir mais, para a gente poder se auxiliar mais. Não é para assumir uma posição de que eu sou melhor ou não sou melhor do que o outro. Não, nós, essencialmente, temos todas as possibilidades. Então, o que nós precisamos muito mais, eu sinto hoje na minha vida, é a gente se integrar mais, se unir mais, aprender mais, compartilhar mais uns com os outros. Né? E a palavra que você usou, eu achei muito interessante. Né? Eu falei pré-conceito, você usou, dentro da filosofia clínica, pré-juízo. Veja bem, é um juízo antecipado. Mas olha a palavra pré-juízo. Então, quando a gente tem uma atitude preconceituosa ou pré-ajuizada a respeito de alguma coisa, a gente está tendo o quê, gente? A possibilidade de viver um prejuízo. É um prejuízo. É um prejuízo. Então, é importante essa abertura, é importante essa disponibilidade nossa, interna, né, para a gente aprender uns com os outros. Né? Tudo bem, não é nenhuma ameaça a gente chegar e dizer, olha, isso aí, até aí eu não sei, eu não conheço isso ainda, mas eu estou querendo aprender. Exatamente. Você pode me explicar? A gente pode estudar isso junto? Por que não? Tudo bem. Esse seria, né, o melhor processo, o melhor se poderia fazer. Para o nosso crescimento, para a nossa evolução, né? Enquanto seres humanos, individualmente falando, né? E também enquanto sociedade, enquanto família, enquanto parceiros, casais, enquanto amigos, né? A gente se unir mais, a gente se integrar mais. Mas você estava falando da respiração. Eu acho que era legal a gente tentar passar essa questão da respiração de uma forma bem prática, para que as pessoas pudessem colocar isso em prática e até mesmo pelos efeitos que isso vai provocar nelas, começarem a perceber que a respiração é uma coisa fundamental, né, na nossa vida. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que cada um avaliasse em si mesmo de como é que funciona a sua respiração. Assim, num comecinho bem rápido, a gente pode falar que você, quando você inspira, o abdômen tem que sair. E quando você expira, o abdômen tem que entrar. Eu vou falar com calma sobre isso, mas só assim para você fazer uma introdução. E quando você expira, o abdômen tem que entrar. Se vocês aí em casa mesmo, quem está nos assistindo, observar, vai perceber que a maioria das pessoas, e provavelmente você perceba isso em você mesmo, faz o inverso. Depois a gente pode até trabalhar isso, né, ou até no outro programa, o porquê disso, por que isso acontece dessa forma. Mas então eu pediria que o Ronaldo colocasse a nossa primeira imagem, que mostra que nós temos uma coisa chamada diafragma, né? Nosso diafragma é que vai fazer, na verdade, né, essa palavra grego, diafragma, significa divisória. Porque ele, na verdade, ele divide o nosso tórax do nosso abdômen, né?
E é exatamente o diafragma que vai fazer o processo do pulmão encher ou esvaziar. Então, é na movimentação que nós fazemos, o nosso diafragma fazer, que vai acontecer esse processo do nosso pulmão encher de ar ou o nosso pulmão esvaziar de ar, tá? Então, o nosso pulmão, eu vou pedir a imagem 2 agora, por favor, Ronaldo. Nós aí na segunda imagem, nós temos realmente como deveria ser o nosso processo da respiração. Na inspiração, o nosso diafragma, quando a gente põe o ar para dentro, tá? O nosso diafragma, ele tem que descer para o nosso pulmão poder encher de ar. Quando o diafragma desce, a nossa região abdominal, ela é projetada para fora e os nossos pulmões enchem de ar. Isso é o que deveria, é como deveria ser. E quando nós expiramos, ou seja, quando nós jogamos esse ar para fora, o nosso diafragma vai subir, vai entrar numa posição de repouso, né? E a nossa região abdominal, ela é recolhida para dentro e os nossos pulmões vão se esvaziar. Bom, isso é como seria o nosso processo, mas infelizmente a nossa tendência é na hora que nós expiramos, nós em vez de fazermos o nosso diafragma descer, projetando o nosso abdômen para fora, nós fazemos ao contrário disso. Só terminando aqui o raciocínio, aí eu queria que você falasse para a gente sobre isso. Você coloca, por favor, Ronaldo, a terceira foto, de como seria uma sugestão minha, porque não adianta querer que você, no dia a dia, na rua, faça isso. Não tem como, você vai esquecer, vai fazer 1, 2 vezes, vai esquecer e vai voltar ao teu padrão de respiração errado. Então, eu aconselharia as pessoas, todos os dias, à noite, deitada na cama, botar as mãos em cima do abdômen e fazer isso com bastante percepção, né? Compreendendo bem o que está fazendo, com bastante percepção desse ato, desse movimento do abdômen subindo, o abdômen descendo, o ar entrando, o ar saindo. E à medida que você for fazendo isso, você faz isso 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e em menos de um mês, se a pessoa for bastante assídua nesse processo, ela já está automaticamente respirando corretamente. Né? Então, eu espero que tenha dado uma compreensão mais ou menos do como funciona a respiração, para agora a gente poder entender melhor o que o Luiz vai falar para a gente. Muito bem. Legal isso aí. Isso é fundamental. Respirar é fundamental. Quando a gente nasce, a gente inspira. Quando a gente morre, a gente expira. Né? Ou quando a gente encarna, a gente inspira. Quando a gente desencarna, a gente expira. Né? E esse processo de respirar é um processo que tem uma autonomia, o próprio diafragma que você referenciou aí, ele tem uma autonomia de movimento. Né? Mas dentro desse processo autônomo, a gente pode sim exercer uma ação mais ampla, né? E assim fazer com que a respiração seja mais profunda ou mesmo seja mais completa. Mas isso tudo começa com a gente ter aqui e agora, as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que estão assistindo, observar a nossa própria respiração. Sentir como é que o ar está entrando e sentir como é que o ar está saindo. E todo o processo de transformação dentro da respiração, dentro da educação respiratória, começa por essa consciência que a gente está tendo agora. Como é que a gente está inspirando, como é que a gente está expirando. Isso sem contar com o espaço em que a gente está de pulmão cheio para esvaziar e de pulmão vazio para inspirar de novo. Então tudo começa por aí. A Madalena falou que há uma tendência a gente usar a respiração quando inspira, né, ao invés do abdômen se expandir, fazer o contrário. A gente tende a expandir a parte superior, o abdômen se recolher e o tórax se expandir. E muitas vezes mesmo a parte superior se expande pouco. Também. Enfim, Por isso, muitas vezes, existem muitos problemas em que quando o pulmão ele não vai ele não se expande realmente como deveria, ele fica
com bastante sujeira condicionada dele. Os resíduos ficam lá e muitas vezes a pessoa tem a doença e diz, não estou dizendo que fumar seja bom, não é isso que eu estou querendo dizer, mas muitas vezes muitas doenças pulmonares não têm a ver com o fumo, tem a ver com a respiração que não é feita completa. Então está cheio de resíduo lá dentro do pulmão. Então, diz um poeta assim, respirar bem fundo e devagar, que a energia está no ar. Tá certo? E dentro do ar, como é que está o tempo aí? Tá legal? Tá bom, né? Tem mais tempo? Então respirar bem fundo e devagar. Joyce é que fala isso, que a energia está no ar. Fala do Messier Binot, um professor de yoga. Né? Então essa consciência respiratória é fundamental. Né? A gente podendo observar isso é muito importante. E com isso, a gente pode fazer aquele exercício que Madalena sugeriu ali à noite, de inspirar bem fundo, expandindo o abdômen, por que não expandindo também as costelas? E quem tiver mais consciência ainda pode expandir o tórax. Pode fazer uma respiração. Mas a gente pode ensinar como é que se faz essa respiração completa. É só a gente sentir na inspiração, expandindo o abdômen, expandindo as costelas e expandindo o tórax. É só perceber essa expansão. E na hora de expirar, também procurar expirar bem grande, bem fundo, beleza. Então, procurar expirar bem grande, expirar bem profundamente, que é para promover o que você falou aqui, da desintoxicação, da limpeza de todo o ar residual contido nos pulmões da gente. Eu sinto que assim, por hoje, a gente ter essa compreensão, não é? E ter essa capacidade de observar mais a sua própria respiração, eu acho que a gente já está com um bom passo dado. Né? Eu diria que é um passo fundamental para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, porque, se observar bem, respirando um pouco, alguns minutos, devagar e profundamente, também a gente se acalma mais, também as emoções agitadas se tranquilizam, também os pensamentos se clareiam. É muita coisa junta, o sistema nervoso se é beneficia enormemente. Né? O processo de massageamento dos órgãos internos acontece. A gente pode até delinear depois, e Madalena pode passar nesse trabalho dela. E vai ter que voltar aqui para falar com a gente mais coisas, de repente demonstrar também algumas coisas, né? Podemos. Porque tem muita coisa ainda para ser falada. Então tá. Então, olha, eu quero dizer que eu estou assim, contente de ter vindo aqui, de conversar e da gente se colocar assim, dessa maneira simples, espontânea, boa. Eu espero que vocês todos em casa tenham se sentido bem, estejam se sentindo bem, possam aproveitar de alguma forma isso tudo que a gente falou aqui e até uma próxima oportunidade com alegria e felicidade para todos nós. Muito obrigada, professor. E nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Por hoje nós contamos com vocês. O nosso programa é ao vivo às sextas-feiras às 13 horas, logo após o programa Cidade e Comunidade do Roberto Costa, e as reprises nas segundas-feiras às 15 horas, às 3 horas da tarde, e às quartas-feiras às 5 horas da tarde, às 17 horas. As perguntas podem ser feitas, inclusive se alguém tiver perguntas para o professor Luiz Almeida, que ele com certeza vai voltar aqui, podem fazer através do nosso e-mail, Sintonizando Saúde. O Ronaldo vai colocar para a gente a nossa barrinha com o nosso e-mail, sintonizandosaude@hotmail.com.br, ou então através do Facebook, da página do Sintonizando Saúde. É só vocês entrarem no Facebook, catarem Sintonizando Saúde, colocarem lá e curtir a nossa página. Podem fazer perguntas ou inbox ou na própria página, que é só colocar Sintonizando Saúde, que vocês encontram esse endereço que está aí na barrinha. Ou ainda, quem não tiver uma dessas possibilidades, podem nos fazer perguntas pelo telefone 2242-9991. O programa pode ser visto pela TV Imperial, canal 19, ou ainda através do site da emissora, que está aí na nossa barrinha, www.tvvilaimperial.com.br. Eu vou deixar meus contatos. O professor vai deixar os contatos dele, mas também na página do Sintonizando Saúde, vocês vão encontrar lá. Eu vou colocar hoje, como eu sempre faço, quando eu volto para casa, eu coloco e eu vou colocar os contatos dele. E completando o que eu estava falando, quem tiver dispositivo móvel pode acessar o endereço da internet da TV Vila Imperial e, através desse endereço, conectar que ela tem acesso para dispositivos móveis. Você quer colocar
Não, acho que o tempo está no limite, né? As pessoas fazendo contato com o seu site, com o seu Facebook... Lá, eu vou colocar, quando eu chegar, eu vou colocar os seus telefones, vou colocar a página também, que ele tem uma página lá. E muito obrigado a todos. Aqui, ó. Ronaldo está mostrando aqui. Quem tiver dispositivo móvel pode acessar através do dispositivo móvel. Tá dando para ver bem, né? É só entrar naquele endereço que eu coloquei da internet e pedir dispositivo móvel, que é possível acessar e vocês podem ver onde vocês estiverem. Legal. Né? Então, muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês. Até o nosso próximo programa. E paz, saúde, alegria e bem para todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, babe. Remember the day I set you free. I told you you can always